livro de Cânticos, o livro de Cânticos é um dos livros poéticos escrito pelo rei Salomão. Salomão, sem dúvidas nenhuma, ele foi o homem mais sábio de toda a Bíblia Sagrada. Salomão, ele vai escrever alguns poemas, e nesses poemas faz parte de cada etapa da sua vida. Salomão, ele vai escrever Provérbios. Salomão, ele vai escrever Eclesiastes. Salomão, ele vai escrever este livro de Cantares, que é um livro da sua paixão. Salomão, quando ele escreve este livro, ele estava em uma idade de juventude, e nessa idade de juventude, ele vai mostrar a sua paixão, o seu sentimento de amor por uma mulher. E o texto, ele é bem enfatizante em mostrar um casal apaixonado. Todo o começo de relação, a gente vê uma paixão grande ardendo no coração de ambos. Aqui, o texto a qual fazemos menção nessa noite fala do amado e da amada. Simbologicamente, podemos aplicar em uma forma de Deus pela sua igreja, pelo seu povo. E um simbolismo podemos classificar que é Deus querendo se relacionar com a sua noiva, a igreja. Então, quando Salomão ele vai escrever Cantares, ele está escrevendo a uma mulher chamada Sunamita. Esta mulher, ela tem algumas características. Era uma mulher humilde, era uma mulher trabalhadora. E essa mulher, ela vai encantar o coração de Salomão. E quando ela encanta o coração de Salomão, ele se apaixona. Bem, sabemos que Salomão, ele foi conhecido pelas inúmeras mulheres que ele teve. Se a gente for colocar em conta, ele teve cerca de 700 concubinas e 300 esposas, no total de 1000. Então Salomão, ele teve essa fama de um homem que teve muitas mulheres. Porém, apenas esta mulher, chamada Sunamita, o encantou, o apaixonou, o fez delirar de paixão. Então, quando ele escreve este poema, esse cântico, vamos ver que ele está inspirado pelo Espírito. Salomão, ele escreveu cerca de 1.300 cânticos, porém apenas 8 foram inspiração pelo Espírito Santo. Bem, sabemos que Salomão, ele encantava as pessoas pela sua sabedoria, pela sua forma de resolver os problemas. Mas neste livro, a gente vê um homem totalmente apaixonado, querendo relacionar-se com a sua noiva, com a sua amada. E quando olhamos algumas características do poema de Cânticos, ele usa algumas palavras interessantes: minha amada, minha irmã, amada minha. Então vamos ver que ele está totalmente apaixonado. Ele está com o coração ardendo em paixão. Quando lemos o capítulo, é uma metáfora. E nessa metáfora, vamos ver que a amada, ela está numa espécie de um sonho. E quando ela está nesse sonho, ela vai estar num estado de despreparamento. Ou seja, toda relação, ela passa por altos e baixos. Toda relação, ela passa por momentos e fases difíceis. Porém, vamos ver que essa amada, ela destaca que ela não está em um estado de sono, mas o coração dela está vigilante. Ou seja, o amado, ele queria se relacionar com a sua amada, porém, ela vai estar num estado de despreparo. Ela vai estar em um estado que ela se acomodou com a situação que ela estava. E o texto, ele é muito enfatizante quando lemos no capítulo 5 e
vamos ver que o amado, ele vai estar entrando no seu jardim. O amado, ele vai estar tendo um pouco de maturidade em dizer que ele já entrou pelo jardim. Mas quando lemos a partir do verso 2, ela diz: eu estou dormindo, o meu coração está vigilante, mas a voz do meu amado está batendo sobre a porta. E quando ele chega diante da porta da amada, ele vai dizer: abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada, pois a minha cabeça está cheia de orvalho. Outras traduções, está cheio de garoa. Ou seja, o noivo, ele queria ter relação com a amada, porém ela estava acomodada dentro do seu quarto, e o estado de espera do noivo foi tão grande que os serenos da madrugada estava caindo sobre a sua cabeça. E o texto, ele nos traz uma metáfora interessante, que ela começa a dar algumas desculpas para o noivo. Ela vai dizer: eu despi as minhas vestes, como vou poder vesti-las outra vez? Já lavei os meus pés, como poderei sujá-los novamente? Percebe-se que o noivo, ele quer se relacionar com a sua amada, porém ela está num estado de acomodação que o noivo começa a esperar muito tempo, e ela começa a dar algumas desculpas para o noivo. Ela diz que ela já colocou a roupa de dormir, ela falou que já colocou a sua roupa que ela usa para estar dormindo, ela já falou que lavou os pés. Como eu vou poder lavá-lo novamente? Percebemos que esse estado que a noiva se apresenta é um estado de despreparo, ou seja, o noivo, ele pode vir a qualquer momento se relacionar com a sua noiva, e precisamos estar preparado para se relacionar com o noivo. Se o problema for lavar os pés, aqui ainda temos palavra para lavar os pés. Se o problema for trocar de roupa, ainda temos roupas disponíveis para estar se relacionando com o noivo. O que a gente não pode é dar desculpa para o amado a fim de não se relacionar com ele. E tem muitas pessoas que se acomodou, a vida dela está boa, mas o noivo, ele quer relacionamento. E o que encanta aqui é que tem muitas pessoas que paralisou em ouvir a voz do noivo. Tem muitas pessoas aqui que acostumou a ouvir a voz do noivo. Mas melhor que a voz do noivo é a presença dele. Melhor que a voz dele é a presença dele conosco. A noiva, ela começa a descrever algumas características do noivo. Ela diz que o amado introduziu a mão pelas frestas e o coração dela se comoveu. A mão do noivo faz a gente se comover. Quando ele decide abrir algumas portas, a gente fica em um estado de paralisação. Mas nesta noite eu trouxe essa palavra de Deus ao seu coração. O noivo, ele está às portas. O noivo, ele quer entrar. Basta abrir a porta. Aleluia. A noiva, no verso 5, ela diz: eu levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos, eles gotejavam a mirra preciosa. A mirra do noivo, o cheiro do noivo, faz ela ficar paralisada e sentir aquele cheiro. E aqui aprendemos uma lição. Tem muitas pessoas acomodadas com o cheiro do noivo. Tem muitas pessoas que acham que o cheiro do noivo é suficiente, mas melhor que o cheiro é a presença dele.
da presença. Aleluia. Se acostumamos com o cheiro, se acostumamos com a palavra, se acostumamos com algumas ações do noivo, mas a grande questão é se estamos valorizando a presença do amado. Tem muitas pessoas que sentem o cheiro dele, ouvem a palavra dele, mas lá fora não está acompanhado da presença do amado. E a presença dele é que faz a diferença em nossa vida. A presença dele que nos faz ser diferentes. E tem muitas pessoas que perderam a presença. Tem muitas pessoas que se contentou com o cheiro. Tem muitas pessoas que se contentou com a voz. Mas o noivo, ele quer relacionamento. O noivo, ele quer que sejamos acompanhados da presença dele. Aleluia. E o verso 6, ele é chocante. Abriu, meu amado, mas ele já tinha se retirado e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando ele falou: busquei, mas não encontrei. Chamei, mas não me respondeu. Eu vim aqui nesta noite te trazer um alerta. Tá na hora de parar de se acostumar com o cheiro. Tá na hora de parar de se acostumar com palavra. E temos relação com o noivo. Temos a presença dele. Dá crédito à presença dele. Valorizar a presença dele. A presença faz a diferença. A presença é diferente. A presença nos faz enfrentar problemas. A presença nos faz ganhar batalhas. A presença nos faz ganhar lutas. A presença nos traz alegria quando estamos tristes. A presença, ela muda o ambiente quando entramos. A presença, ela muda o cenário quando estamos acompanhados com ele. E nesta noite eu preciso alertar. Está na hora de valorizarmos a presença. Aleluia. Aleluia. Você se acostumou com o cheiro. Você se acostumou a chorar. Você se acostumou quando ele fala. Porque ele sempre fala pela palavra. Mas a presença, ela faz a diferença em nossas vidas. A presença, ela faz a gente entrar em certos desertos e dizer: o Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado, eu não vou temer. Eu não sei o estado que você entrou aqui nesta noite, mas eu quero te fazer o convite. Está na hora de abrir a porta para o noivo, que ele quer se relacionar com a amada. Aleluia. Eu abri, mas ele tinha ido embora. Aleluia. A minha alma se derreteu quando ele falou: busquei, mas não encontrei. Chamei, mas não me respondeu. Até quando o noivo, ele vai querer se relacionar com você e você não vai abrir a porta? Até quando o noivo, ele vai querer relacionamento contigo e você não vai respondê-lo? Eu sei que o cheiro é bom, eu sei que a voz dele é boa, mas a presença dele é diferente. A presença dele é totalmente diferente. E a gente se acostumou com o cheiro. A gente se acostumou com a voz. Mas o que faz a diferença é a presença. Aleluias. No verso 7, ela vai descrever: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me
e feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas das muralhas. Aleluias. Tudo isso porque ela estava desacompanhada do noivo. Quando a presença não está conosco, a vida, ela vai nos espancar. Quando a presença não está conosco, a vida vai nos ferir. Quando a presença não está conosco, vão nos tirar o manto que o amado confiou a nós. Até quando você vai viver essa mesmice? Até quando você vai viver sentindo apenas o cheiro? Até quando você vai se acostumar apenas com a voz? Hoje Deus, Ele quer relacionamento sério. Deus, Ele quer relacionamento sério, porque Ele é o esposo. O esposo, ele busca a amada, ele não busca uma amante. Amante é só quem procura um noivo interessada no que ele tem para oferecer. Amante é quem procura um noivo só por aquilo que ele oferece. Mas a amada é diferente. A amada valoriza a presença dele. A amada, ela dá valor ao relacionamento com ele. Você é amada ou amante? Amante só quer milagre. Amante só quer bênção. Amante só quer que o noivo oferece algo. Mas a amada, ela valoriza a relação com ele. A amada busca ele. A amada dá crédito ao que ele fala. Está na hora de darmos valor ao relacionamento com o noivo. Porque pode ser tarde. E uma coisa eu tenho certeza, o noivo vem aí. O noivo vem aí. Estamos desapercebidos. Estamos acomodados. Estamos vivendo de qualquer jeito. Estamos tendo uma relação fútil com ele, mas ele não quer isso. Ele sempre procurou relacionamento com a amada, mas a amada sempre foge da sua presença. E está na hora de darmos valor a essa presença. Aonde foi que você perdeu a presença? Aonde foi que você deixou o relacionamento com o amado? Aonde foi que você se acomodou o que a vida te ofereceu e esqueceu de dar crédito quando o amado está batendo a porta? É o que ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e serei com ele relacionamento e ele comigo. O noivo está aqui nesta noite batendo em portas. O noivo está aqui nesta noite abrindo em corações que deixou a presença dele escapar. Aleluia. A amada, quando ela decide procurar ele, é tarde demais. Ele já tinha ido embora. Ela está espancada. Ela está ferida. Um coro é entoado em Jerusalém. O que o teu amado tem que os outros não têm? O que o teu amado é que está fazendo falta para você? Aí ela vai declarar: o meu amado é brilhante, o meu amado é avermelhado, ele se sobressai entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais puro, os seus cabelos cachos de palmeira são negros como covo.
Os seus olhos são como das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, adornados em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colina de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As mãos dele são como cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O ventre dele é como um alvo de marfim, coberto de safiras. As suas pernas são como colunas de mármores, sustentadas em bases de ouro puro. A sua aparência é semelhante à do Líbano, esbelta como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave, e todo ele é totalmente desejável. Assim é meu amado, assim é meu esposo, ó filha de Jerusalém. Aleluia, aleluia, aleluia. O amado, ele está aqui. O amado se encontra presente nesta casa. E hoje ele marcou esse encontro para te dizer: está na hora de valorizar a minha presença. Está na hora de valorizar o relacionamento comigo. Está na hora de dar valor à minha presença quando eu procuro se relacionar com você. Aí eu te pergunto: quando foi que você deixou de valorizar a presença? Eu deixo de valorizar a presença quando a minha roupa é mais importante. Eu deixo de valorizar a presença quando o meu status é mais importante. Eu deixo de valorizar a presença quando o meu nome é mais valorizado do que o nome do amado. Eu deixo de valorizar a presença quando eu entro por essas portas e não presto minha reverência ao amado. Então nesta noite eu trouxe essa palavra ao seu coração. Está na hora de valorizarmos a presença. O cheiro é bom, a voz dele é boa, mas a presença dele que faz a diferença. Aleluias! E essa presença está aqui para renovar a vida de crentes. Aleluias! Lembre-se, você é noiva, você não é amante, você é amada. E ele sabe quem é você. Talvez você sabe descrever bem o amado, mas descrever o amado é totalmente diferente de conviver com o amado. Você pode saber falar do amado, mas você não pode ter a presença do amado. Você pode cantar do amado, mas a presença do amado não está contigo mais. Você pode tanger bem, mas a presença do amado é que faz a diferença. Você pode encher bem, mas é a presença do amado que faz a diferença. E nesta noite, o amado, ele está à porta dizendo: abre, amada minha, abre, pomba minha, abre, oh, amada da minha alma. Aleluia! Hoje é a noite de sairmos daqui com a presença dele. Se coloque de pé.